eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, você conhece a história do disco Pai Biru, lançado pelo Lula Cortez e o Zé Ramalho lá no ano de 1975, que tem ligação com inscrições rupestres misteriosas até consideradas alienígenas por alguns. É referenciado como o primeiro álbum psicodélico brasileiro e que, apesar de não ter feito muito sucesso lá na época, hoje é um dos discos mais caros do Brasil, se não o mais caro, chegando a custar até 40 mil reais. Caso não conheça essa história, todo o misticismo por trás do disco e o que faz com que ele seja tão caro, fica aí que eu já conto. Bom, tudo começou no ano de 1972, quando o artista paraibano Raul Córdola ficou amigo do jovem e ainda desconhecido José Ramalho Neto, hoje mais conhecido como Zé Ramalho, com ele se conhecendo no Bar Asa Branca, que ficava na cidade de João Pessoa, a capital da Paraíba. E com o início dessa amizade, em certo momento, Raul quis mostrar ao Zé Ramalho uma coisa que ele havia conhecido há pouco tempo e o deixado fascinado, que ficava no município de Ingá do Bacamarte, a 85 quilômetros da capital. E para essa expedição ele também convidou o artista Lula Cortez, que já havia vivido algumas aventuras, mas nunca a proposta por Raul, que era de conhecer a Pedra do Ingá. Algo que assim que viram também os deixou maravilhados, a ponto de servir como inspiração para que a dupla lançasse um disco duplo conceitual inteiro. E agora você pode estar se perguntando, mas afinal o que tinha de tão especial nessa pedra, certo? E a resposta é que de fato tem algo muito especial nela e até hoje nunca desvendado, que são inscrições de um povo muito antigo. Para quem não conhece, a Pedra do Ingá é um monumento arqueológico, que é uma formação rochosa com cerca de 250 metros quadrados, com diversas figuras entalhadas que podem ser representações de animais, frutas, humanos e constelações como a de Órion, por exemplo. A pedra também é conhecida como Itacoatiara, que vem da língua tupi e significa a pedra arriscada. Conta a lenda que lá nos anos 1500, quando os colonizadores europeus viram aí a tal pedra, eles teriam questionado os indígenas que habitavam a região sobre o que ela significava, com eles utilizando esse termo aí para nomear o paredão. E desde então são feitos os estudos para tentar desvendar o significado dos entalhes, mas sem resposta até hoje, com pesquisadores indicando hipóteses diferentes, como a do padre Inácio Rolim, que viveu no século XIX e defendia que as inscrições tinham origem fenícia, por parecer um pouco ali com a linguagem escrita que esse povo utilizava. Outros defendem que as inscrições tenham sido feitas ao longo de gerações, por comunidades seminômades quando ficavam ali por um período mais prolongado naquela região, e que teriam utilizado cinzéis de pedra para esculpir os sinais na rocha há cerca de 6 mil anos atrás. Porém, para os jovens artistas que viram a pedra toda entalhada lá nos anos 70, a resposta era a mais mística ou até extraterrestre, com eles conseguindo sentir uma força xamanística emanando dela, além de acreditarem que uma tecnologia de raio laser alienígena foi utilizada para fazer as inscrições, o que os inspirou a compor letras e músicas para um disco todo com uma ajudinha de cogumelos, para ajudar na psicodelia tão comum naquela época, né? E assim começava a nascer o disco Pai Biru. A ideia era trazer uma mistura de sons como o rock psicodélico, o jazz e ritmos regionais do Nordeste brasileiro, buscando passar na música aquele sentimento que eles tiveram enquanto estavam junto à pedra. Além de, claro, referenciar a população indígena que viveu naquela região, já começando pelo nome do disco, já que Peabiru seria o nome da estrada construída pelos Guaranis há cerca de 1000 anos atrás, e que ligava o Oceano Atlântico ao Pacífico e Santa Catarina ao Machu Picchu. E note que eu falei Peabiru ao invés de Paebiru, como é o nome do disco. Isso porque um erro na grafia, trocando o A pelo E, aconteceu quando foi feita a capa. E aí acabou ficando assim mesmo, né? Putz, cara. Além disso, a variedade de lendas sobre Sumé, que é uma entidade indígena, está em algumas músicas e passagens do disco, assim como Iemanjá, entre outros. E assim, no ano de 1975, o disco ficou pronto, sendo o primeiro álbum lançado por Zé Ramalho e o único em parceria com Lula Cortez. Além de ser lançado como um disco duplo, onde cada um dos 4 lados representava um elemento da natureza, cada um com uma sonoridade, reforçando cada vez mais o conceito
conceito aí que os compositores queriam dar pro disco como um todo. Assim, o lado fogo é o mais pesado, onde o rock e a psicodelia estão em evidência, onde são utilizadas ali guitarras elétricas distorcidas, órgãos e tendo um som menos acústico. Já o lado ar tem músicas mais etéreas, com a utilização de flautas, além de colocar em partes com conversas, risadas, suspiros, essas coisas. O lado água é meio que uma louvação a Iemanjá, além de ter longos instrumentais psicodélicos e de ritmos regionais, assim como os sons sintéticos que fazia sentido aí nesse tema todo. Por último, no lado terra, era mais evidente ali sons de instrumentos de percussão, como tambores, flautas, congas e saxofone alto. E foi justamente todo esse conceito e mistura aí que fez com que mais tarde ele fosse considerado o primeiro disco da psicodelia brasileira. Movimento esse que viria a ganhar força ali mais pro final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas antes disso temos que voltar ali pro período de lançamento desse disco, já que foi nesse momento que aconteceu algo que fez com que ele se tornasse um dos mais raros e mais caros do Brasil. Mas pessoal, antes de continuar essa história aí, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. E também já se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Bom, o disco foi lançado pela extinta gravadora Rosenblit em uma prensagem única com 1.300 cópias, que vinham junto com um livro que trazia estudos e histórias sobre a região e informações sobre a lenda do Caminho do Sol, que é a estrada de Ipeabiru. E como vocês puderam ver, o número de cópias prensadas já não era muito alto, isso porque não existia ali um interesse comercial. Porém, uma tragédia fez com que esse disco se tornasse ainda mais raro. Foi no ano de 1975, na cidade de Recife, que houve uma chuva muito, mas muito forte, fazendo com que as margens do rio Capibaribe não suportassem ali a quantidade de água que caía do céu, o que fez com que uma série de bairros da cidade virassem praticamente um rio, chegando a alagar cerca de 80% da parte habitada de Recife. Tudo isso destruiu uma série de casas, separou famílias e infelizmente levou 107 vidas. E no meio de tudo isso, uma das construções invadidas pela água era um prédio histórico onde estavam as 1.300 cópias do disco, com a correnteza levando e perdendo 1.000 delas. Ou seja, sobraram apenas 300 cópias que foram distribuídas ali aos artistas, familiares e amigos. E assim ele meio que caiu no esquecimento, não atraindo ali interesse para que novas cópias fossem prensadas. Porém, tudo mudou no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, quando houve um redescobrimento do Woody Grude, que foi esse movimento psicodélico de contracultura nordestino que o disco do Lula Cortes e do Zé Ramalho meio que havia iniciado. Assim, os discos desse estilo começaram a atrair cada vez mais atenção aqui no Brasil, mas com muito mais força no exterior, sendo objeto de desejo de colecionadores no mundo inteiro. E claro que assim que descobriram o Paebiru e sua raridade, a procura por uma das 300 cópias originais e ainda com um livro disponível cresceu demais, o que fez com que cada vez mais o preço do disco original fosse aumentando. Todo esse interesse fez até mesmo com que novas edições dele fossem lançadas ali por selos do Reino Unido e da Alemanha, que saíram sem os livros lá das cópias de 75. Mas claro que nem isso aí baixou o preço lá dos originais, que continuam atraindo cada vez mais a atenção dos colecionadores. Para se ter uma ideia, lá em 2011 o preço de um Paebiru original estava em cerca de 5.000 reais, sendo o disco mais caro do Brasil e no dobro do valor do segundo colocado, que era o Louco por Você, do Roberto Carlos. E claro que com tudo isso ele foi cada vez mais meio que se tornando o santo graal dos colecionadores de discos brasileiros. E o preço só foi subindo com o passar dos anos. Nem mesmo o relançamento feito aqui no Brasil no ano de 2019, dentro da série Clássicos do Vinil da Polisson, fez com que essa disputa
aí dos colecionadores pelas cópias originais diminuísse. E pra falar a verdade, nem mesmo esse relançamento aí é tão barato assim, tá? Podendo ser encontrado aí ao preço de uns R$300 hoje em dia. Mas esse valor aí tá muito longe do valor das cópias originais que ficam à venda, quando ficam à venda. Tanto que pesquisando pela internet eu nem mesmo consegui encontrar uma cópia aí para ser comprada hoje em dia. Não que você fosse comprar por esse valor, né? Não. Não sei quantos é. Com as ofertas mais recentes ficando pro começo de 2020 e estando entre $4.000, que seria aí cerca de R$21 mil e R$40 mil. Ou seja, é caro pra caramba, né? Claro que ainda assim fica muito longe lá dos preços milionários dos discos que são os considerados os mais caros do mundo. Mas com certeza um valor desse aí pra um disco que a princípio não tinha nem mesmo interesse comercial. E com uma história dessa aí é um feito e tanto. Vale dizer que o Lula Cortes faleceu em 2011 e o Zé Ramalho não costuma falar muito desse disco, mas questiona aí esse interesse do público de forma tão tardia, já que de fato ele é um bom álbum. E caso você tenha interesse em ouvir as músicas com a produção original de 75 e não tem aí R$40 mil para desembolsar, desde junho de 2020 elas estão disponíveis aí em streaming como Spotify e YouTube, por exemplo. Conhece o álbum Todos os Olhos do Tom Zé? Além de toda a discussão e polêmica sobre o que é a foto que estampa a capa do disco, podendo ser uma boca, um desenho ou um ânus, tendo discussões e divergências sobre isso até mesmo entre os criadores dela, já que cada um fala uma coisa. Caso não conheça ou queira saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, o álbum Todos os Olhos foi lançado no ano de 1973, sendo o quarto disco de estúdio do Tom Zé, que nesse momento estava muito em alta em sua carreira, sendo um dos expoentes do movimento tropicalista, inclusive participando do disco Tropicália Panier Circense, que meio que marcou o início do movimento. O avanço industrial vem trazer nossa rede. Sem contar no ano de 1968, ele foi o ganhador do quarto Festival da Música Popular Brasileira, que era feito pela TV Record, cantando a música São Paulo, Meu Amor. Nesse momento de sua carreira que ele decide lançar o álbum Todos os Olhos, que virou um verdadeiro marco em sua história, além de um clássico na música nacional, trazendo canções experimentais, muito inventivas e consideradas geniais por muitas pessoas. Com letras que falam desde a cidade de São Paulo até a atriz Brigitte Bardot, sendo às vezes tristes e às vezes alegres, mas sempre muito sarcásticas, coisa que acabou meio que virando característica do artista por toda a sua carreira. E é nele que tem sucessos como Augusta Angélica Consolação, Brigitte Bardot e aquela que dá nome ao disco Todos os Olhos. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Porém, esse disco não marcou apenas por sua qualidade as músicas que estão nele, mas também por sua capa, que traz muita polêmica e discussão até hoje sobre o que é aquilo que aparece na foto que tá na capa dele. Já que, apesar da ideia ser de uma coisa ali meio dúbia, meio similar a um olho, a discussão é sobre o que de fato é aquilo. E a verdade é que cada uma das 4 pessoas envolvidas nele, incluindo o Tom Zé, diz uma coisa sobre isso. Mas antes de chegar nessa parte, é importante a gente contar qual que era a ideia inicial para a capa do disco, que era de fato de ser a foto de um ânus com uma bolinha de gude. E isso aí não tem discussão. Eu tinha uma música chamada Todos os Olhos. Todos os Olhos. Décio Fiataro, que é um moleque profissional, falou, todos os olhos, o olho do c... faz parte. Claro, evidentemente. Aí ele disse que devia fotografar um ânus feminino. Como eu disse anteriormente, a ideia para a capa de Todos os Olhos envolveu principalmente 4 pessoas, sendo eles o próprio Tom Zé, é claro, o publicitário Décio Pignatário, que era amigo do cantor, e seus 2 sócios e fotógrafos, Chico Andrade e Reinaldo Moraes. E o conceito para que essa aí fosse a imagem que estamparia o disco aconteceu por alguns motivos. Um que seria o de representar ali o próprio nome do álbum, né, Todos os Olhos, considerando o ânus como um dos olhos do corpo.
corpo. Assim, segundo o Reinaldo Moraes, foi movido aí por essa molecagem de idade, né? Eles eram bem jovens, e ele disse ter ido atrás das bolinhas de gude e o lugar onde colocá-la. Mas a ideia também era de afrontar a censura da ditadura militar, trazendo nela ali uma foto pornográfica mais ambígua que poderia ser tanto um olho como um ânus. E uma banda de jovens que tinha cantado a palavra seio em cima do palco desceu para ser presa. Imagine um ânus. E essa sessão de fotos aí do tal olho de fato aconteceu. Ainda segundo aí o Reinaldo, foi ele que sugeriu a uma amiga muito próxima que participasse como modelo. E ela aceitou também, movida aí por esse instinto de molecagem, quinta série. Assim eles foram até um motel para que as fotos fossem feitas. Porém, é a partir desse momento que a história começa a ter divergência de acordo com cada um dos quatro. Com Décio Pignatari e Chico Andrade defendendo que foi justamente uma dessas fotos aí tirada no motel, que é a que estampa a capa do disco. E a gente pode ver o próprio Décio falando sobre isso nesse vídeo aqui de 2009. E não tem vídeos mais recentes dele porque ele faleceu em 2012, tá? Eu falei, bom, aí eu não vou perguntar, falei, será que se inclui o olho do... Então, foi aí que eu resolvi usar esse olho. E de qualquer maneira, eles fotografaram o tal todos os olhos, enfim. E a capa foi feita e todo mundo estranhava, que era o tempo da ditadura, e falou, nós vamos tirar um sarro e vamos realmente fazer uma coisa pornográfica, onde as pessoas, e engraçada, onde as pessoas que descobrirem, tudo bem, o que não descobrirem, fica por isso mesmo, fica registrado o nosso protesto aqui. E com o Chico Andrade tendo contado essa história em seu blog em 2011, que já não tá mais no ar, mas sendo possível resgatar através de outros sites, onde ele dizia que essa capa era um de seus orgulhos criativos, e que apesar de muita gente jurar que é uma boca, realmente há um ânus, e que ele ainda tinha as fotos originais em slide, inclusive ele postou essa foto lá no blog dele. Mas vocês devem imaginar que a gente não pode mostrar aqui por conta de todo o conteúdo apresentado, né? Até hoje se fala que foi usada a boca. A gente fez uns testes com boca, tá? Mas foi... Porém, os outros dois, incluindo o Tom Zé, dizem outras coisas, inclusive bem recentemente. Mas pessoal, rapidinho, antes de chegar nessa parte da história e falar o que os outros dois dizem, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão que seja membro, beleza? Bom, começando pelo que diz Reinaldo Moraes, segundo ele, depois deles tirarem lá a foto da modelo no motel, perceberam que o resultado final não foi satisfatório, já que não dava ali a ambiguidade que eles queriam, sendo claramente um ânus, não se parecendo nem um pouquinho com um olho. Assim, o Chico Andrade ainda teria tentado mais uma vez, só que agora tirando foto de uma prostituta na própria agência de publicidade. Porém, essas também não teriam ficado boas. Eu acho que é porque uma coisa é bem diferente da outra no final, né? Foi nesse momento então que o Reinaldo resolveu chamar novamente a sua amiga, aquela que tinha tirado lá as primeiras fotos. Porém, dessa vez ele a deitou no chão e colocou a bolinha em seus lábios, dando ali uma leve maquiada na boca da garota para que desse então essa interpretação que eles queriam. Ele diz ainda que o estado foi tão bom que o próprio Tom Zé só descobriu que era uma boca algum tempo depois. E vamos tentar fazer com a boca. Ele falou, então tá. Aí resolveu. Ele falou, perfeito, aqui temos várias fotos que dá pra gente trabalhar. Porém, o próprio cantor conta ainda uma outra história, e agora a gente vai ir para a última versão dela. Segundo ele, as fotos tiradas lá da amiga do Reinaldo realmente não ficaram muito boas, concordando com a ideia de que ela não tinha dado ali aquela ambiguidade que eles estavam perseguindo. Foi então nesse momento que o Décio Pignatari teria pegado essa foto apenas como uma inspiração e desenhado a capa do disco como se fosse um super close dela, porém fazendo as alterações necessárias para que ela desse o sentido que eles queriam. Portanto, na versão dele não passa de um desenho bastante realista, até eu diria. Aí o Décio acabou pegando uma dessas coisas e trazendo para uma espécie de super close e desenhando. Ele diz ainda que já explicou isso uma série de vezes, só que as pessoas continuam esquecendo o que ele diz e assim mantendo toda essa história viva.
Mas isso que eu estou contando agora, amanhã é esquecido. Todo mundo depois diz, não é desenho, é um... Porém, como eu contei aqui nesse vídeo, o próprio Décio falava outra coisa, né? Então vai saber. E pra ajudar ainda mais em toda essa história, certa vez o portal G1, que é da Globo, conversou com um coloproctologista, que é um médico especialista em intestino, pra saber dele ali, um especialista, né? Na opinião dele, o que era aquela foto. Com ele dizendo que pra ele aquilo era uma boca. Ele deve saber o que tá falando, né? Porque ele já deve ter visto muitas bocas por aí. É uma boca. Mas e você? Fala pra mim, o que você acha? É uma boca, um desenho ou qualquer outra coisa? Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita. Agora, somente para complementar, a importância dessa capa não fica só nessa discussão, já que ela foi considerada como a segunda melhor capa do século XX pela Folha de São Paulo, ficando atrás apenas do primeiro disco dos Secos e Molhados, também de 73. E ainda fez parte da exposição das melhores 50 capas de discos de todos os tempos. Sem contar que o Tom Zé dizia que, por ela ser muito bonita, mesmo com a foto polêmica, ela costumava ficar nas vitrines das lojas de disco. Ou seja, no final, apesar dessa controvérsia, o pessoal gostava muito dela, né? Porque tinha o disco ficou tão bom que puseram numa vitrine da Praça da República. Uma outra curiosidade é que depois desse álbum, apesar de ter lançado outros nos anos seguintes, o cantor não conseguiu fazer tanto sucesso assim como anteriormente, praticamente caindo no ostracismo e considerando até mesmo encerrar sua carreira artística. Mas tudo mudou no ano de 1990, quando o artista norte-americano David Byrne, que havia sido vocalista da banda Talking Heads, que tem a famosa música do Psycho Killer, descobriu as músicas de Tom Zé e produziu o disco The Best of Tom Zé Massive Hits e lançou lá nos Estados Unidos. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair. Com isso, marcando a retomada artística de Tom Zé, que se manteve aí em alta até hoje em dia em sua carreira, sendo um dos maiores artistas brasileiros e até mesmo sendo eleito a ocupar a carreira 33 da Academia de Letras Paulista. Isso agora, em setembro de 2022, ficando no lugar de Jô Soares após seu falecimento um mês antes. Quero ser o dente e a faca. Muito provavelmente você conhece a música Menina Veneno, lançada pelo Hit, e que é um verdadeiro clássico nacional e dos karaokês por aí. Porém, você conhece a teoria criada na internet de que a letra dessa música falaria sobre uma mulher que foi assassinada e que volta como um fantasma para se vingar do homem que a matou? Caso não conheça essa história, queira saber um pouquinho mais sobre ela e qual a verdade sobre o que significa essa música, fica aí que eu já conto. Bom, a música Menina Veneno foi lançada pelo cantor inglês Hit no ano de 1983. E sim, pra quem não sabe, o Hit não é brasileiro, tá? Apesar de morar por aqui desde os anos 70. A ideia era ficar 3 meses e acabei ficando 50 anos. Fazendo muito sucesso desde seu lançamento, sendo inclusive aí a música mais tocada nas rádios do país no ano e vendendo mais de 500 mil cópias somente em 83. Sendo também, então, o mais vendido do ano. E se você lembra da letra dela, sabe que ela fala ali de uma mulher linda que aparece no quarto do eu lírico, né, do personagem da música. Isso exatamente à meia-noite, completamente nua, deixando ele entorpecido ali pela cena que ele tá vendo, justamente por ter ali uma mulher deslumbrante ao seu lado na cama, certo? Ou será que ela fala de uma mulher que foi assassinada por este homem e todas as noites, exatamente à meia-noite, volta pra entorpecê-lo de medo e assombro por estar vendo o fantasma da mulher que ele matou? Pois é, exatamente isso que defendem algumas pessoas que deram essa interpretação pra música. Pra falar a verdade, essa aí não é uma teoria aí tão conhecida como, por exemplo, a da Flor de Lis, né, que a gente inclusive já contou em um vídeo aqui no canal que tá aqui no card. E eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre ela até que eu passei por alguém contando essa história no TikTok. E assim então fui pesquisar aí pra tentar entender um pouco mais sobre ela e, é claro, também saber toda a verdade sobre isso. Então, vamos lá, né? Segundo essa teoria aí, a letra fala de uma mulher que foi assassinada pelo seu companheiro, o que estaria indicado aí na parte em que ele começa a falar do abajur do quarto. Um abajur cor de carne e um lençol azul.
já que ele teria cor de carne justamente por estar ou por ter ficado em algum momento cheio de sangue por conta do tamanho da violência do crime cometido. E seria por conta disso que todas as noites ele começa a ouvir os passos dela subindo pela escada como se fosse uma assombração. Até que exatamente à meia-noite ela aparece em seu quarto colocando muito medo neste homem, que então, para conseguir lidar com essa situação, todas as noites abusa de drogas, portanto se entorpece para que tudo aconteça sem que ele vivencie esse momento da pior forma. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer. Com ela então desaparecendo todas as manhãs e por isso que ele acorda sozinho no quarto, sem ela. Então fica o dia inteiro falando com as paredes como se estivesse enlouquecendo, já que quando a noite começar novamente ele sabe que tudo se repetirá. Mas não para por aí, já que outras partes da letra, como por exemplo quando ele fala ali que os olhos verdes dela brilham no espelho, indicaria que o espírito da mulher assassinada mora no espelho que está em seu quarto e portanto observa constantemente ao homem que costumava ser seu amante. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Fazendo então com que essa música deixe de ser romântica, como todo mundo sempre achou que ela era, e passe a ter contornos de terror, como se fosse uma história de um bom filme de horror, onde o protagonista não é apenas morto pelo espírito vingativo que o cerca, mas sendo condenado ao sofrimento e ao vício até o fim de sua vida. Fazendo então com que sua morte seja extremamente dolorosa, não fisicamente, mas sim psicologicamente. Bem macabra essa história, né? Você acha que faz sentido? O que você achou disso tudo aí? Você acha que essa música fala sobre um homem que é atormentado pelo espírito da mulher que ele matou? Deixa aqui embaixo pra mim pra eu saber se você acha que faz sentido essa história toda. E agora que você já deixou sua opinião, eu tenho certeza disso, chegou a hora de eu falar que essa história toda aí na verdade não faz muito sentido não, tá? E isso pode ser refutado tanto pela própria letra da música, já que pra essa teoria aí algumas partes delas não são consideradas, tanto quanto pela história contada sobre como aconteceu a composição dessa letra e qual o verdadeiro significado da menina veneno, que inclusive envolve até mesmo psicanálise, tá? Mas pessoal, rapidinho, chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, como eu disse, essa música foi lançada no ano de 1983, se tornando aí um dos maiores sucessos da década quase que de imediato. Porém, uma coisa curiosa é que ela foi feita apenas em 20 minutos e não conta a história de um crime, assombração ou droga, mas sim de uma outra coisa sobrenatural, que seria ali uma entidade, uma aparição que surge no sonho dos homens. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria mostrar aqui que quando a gente pega a letra da música, né, completa mesmo, sem tirar ali somente algumas partes, a gente consegue perceber logo de cara que ela não tem nada a ver com a teoria, deixando bem claro que de fato ela tá falando ali de uma mulher bem bonita que envolve o homem sexualmente falando mesmo, já que além de falar aí que ela aparece no quarto dele, ela ainda tá nua, né, em um lugar ali, um cenário, né, que junto com o corpo dela deixa tudo muito sensual. E por isso que ele descreve ali o abajur, o lençol que tá na cama e até as cortinas que são de seda, querendo comparar até mesmo ali o toque sedoso na cortina com o toque no corpo dela. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Mas para além disso, ele ainda fala dela de forma sexual mesmo. Quando, por exemplo, ele fala: seu corpo inteiro é um prazer do princípio ao fim. E sinceramente, eu acho que só essa frase aí já acaba com a teoria inteira. Já que se fosse um espírito vingativo, eu acho que ele não ia falar que o corpo do fantasma era um prazer do princípio ao fim, né? Sem contar que bem no refrão ele ainda diz ali que ela tem um jeito sereno de ser. Ou seja, né, ela passa tranquilidade para ele e não medo, horror ou qualquer outro sentimento ruim. Sendo que a única coisa que ela deixa é uma ansiedade nele que ele sente durante os dias esperando a noite chegar. E além disso tudo, como eu disse anteriormente, ainda tem a versão verdadeira e oficial contada pelo Hit, que também diz uma coisa muito diferente disso tudo, explicando até mesmo qual o sentido de algumas frases bem específicas, além da explicação ali do que é a menina veneno. A música foi composta pelo Hit junto com o Bernardo Vilhena, que é um parceiro
seu de composição de muitos anos. Isso lá no Rio de Janeiro, no ano de 1982, portanto aí um ano antes do lançamento dela. E tudo começou quando em uma certa manhã ali o Hit acordou com uma melodia na cabeça que seria futuramente dessa canção. E logo ali ele sentou no teclado e começou a tocar os acordes ali, as notas do que seria aí essa música que ele estava pensando. E coincidentemente, ou não, né, nesse mesmo dia ele recebeu em sua casa a visita do Bernardo Vilhena, que nesse momento aí já era o seu parceiro de composição. Então apresentou ali a melodia a ele, que rapidamente pegou um papel e começou a rascunhar os primeiros versos do que seria Menina Veneno. E isso inspirado no livro O Homem e Seus Símbolos, do psicanalista Carl Jung, que ele tinha lido ali não fazia muito tempo, então tava meio fresca as ideias na cabeça dele. E pra letra, então, ele levou em consideração principalmente os arquétipos da figura feminina que tinha nos livros, como a musa, a mãe, a virgem guerreira e a donzela venenosa. E como vocês devem imaginar, a letra fala justamente dessa última figura, né? Que normalmente aí nas histórias são retratadas como sereias e outras personagens e mulheres fatais, que têm o poder de seduzir para capturar a alma dos homens. Então na música, a Menina Veneno ali é uma entidade que aparece no sonho dos homens e os enlouquece sexualmente, capturando suas almas. Ela é uma aparição mesmo, e até por isso na letra ele fala ali que não sabe nem o seu nome, nem de onde ela vem. Ele não conhece essa mulher, inclusive essa é uma outra coisa que refuta toda a história do assassinato, né? Uma coisa muito legal é que, apesar disso tudo aí, as frases da primeira estrofe, na verdade, foram inspiradas na filha do Hit. Isso porque na época ali que eles estavam escrevendo essa música, a Mary, né, que é a filha do Hit, tinha apenas 2 anos de idade. E o tempo todo subia as escadas e abria a porta ali do lugar onde eles estavam para falar com o pai, interrompendo então esse momento de composição. E foi em uma dessas interrupções que o Bernardo Vilhena simplesmente começou a rir, pois isso deu a ideia a ele justamente do que seria o começo da canção, que são as frases: meia-noite no meu quarto, ela vai subir, ouço passos na escada, vejo a porta abrir, com o restante da composição então meio que fluindo naturalmente a partir daí. Outra coisa curiosa na letra é que no momento ali que eles descrevem o lugar onde eles estavam, né, principalmente na parte do abajur cor de carne, que não é ali uma coisa comum de ser dita, né, a gente não costuma falar que tal coisa tem cor de carne. O próprio Bernardo já explicou que ele escreveu isso pensando em um elogio que a atriz alemã Marlene Dietrich fez ali sobre a cor dos abajures do Hotel Copacabana Palace. Isso em 1959, já que ela disse justamente que os abajures tinham cor de carne. Mas isso em alemão, né, é claro. Já a parte do lençol azul foi colocada ali somente para rimar com o que veria depois, que era o seu corpo nu, sempre reforçando ali aquela ideia da mulher deslumbrante que deixava os homens malucos aguardando pela sua volta. E agora, somente para finalizar, uma última curiosidade é que essa canção foi meio que desacreditada pela gravadora, que achou que ela não seria tocada nas rádios, isso por ela ter ali quase 5 minutos de duração. Isso em um momento que o padrão ali de execução das músicas das rádios era de 3 minutos. Porém, como vocês viram, o efeito foi justamente o contrário, né? Isso porque ao ser tocada ali uma vez em uma rádio de Fortaleza, ela fez tanto sucesso que passou a ser tocada por várias rádios no país inteiro, fazendo inclusive com que o lançamento oficial dela fosse adiantado. Ela começou a ser muito tocada antes de ser lançada. Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Você conhece a história dos clones e dos falsos gringos, que eram artistas que surgiram no Brasil lá pelos anos 60 e 70 e que, inspirados por cantores e bandas internacionais, fizeram muito, mas muito sucesso no país inteiro, se comportando como cópias praticamente idênticas ou até fingindo serem cantores internacionais, com músicas que com certeza você conhece e que envolvem pessoas muito famosas hoje em dia, como por exemplo Fábio Júnior. Bye. Caso não conheça a história, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, durante os anos 60, muitos artistas internacionais já eram muito conhecidos aqui no Brasil, principalmente aqueles que eram famosos no mundo inteiro, como Elvis Presley, Frank Sinatra, Beatles, Rolling Stones e por aí vai. Fly me to the moon.
Let me play up there with those stars. Acontece que vários outros cantores ou bandas estrangeiras que também eram famosas não chegaram a ficar tão conhecidos por aqui. Isso porque nessa época aí o mercado fonográfico do Brasil já era ele de certa forma dominado pelas grandes gravadoras internacionais, que eram as que tinham mais condições de fazer lançamentos internacionais aqui no Brasil, já que a compra aí para os direitos autorais para esses lançamentos era extremamente caro. E justamente por conta do preço disso, que esses artistas aí que não se tinha tanta certeza que venderiam uma série de discos por aqui, a ponto de justificar pelo alto investimento pelos direitos autorais da música, não costumavam ter seus discos lançados aqui no Brasil, já que as gravadoras pequenas não tinham dinheiro para isso e as grandes não queriam arriscar. Porém, foi nesse momento que alguns executivos das gravadoras brasileiras tiveram uma grande ideia, que era de fazer sósias brasileiros como se fossem uma espécie de clones de artistas internacionais que estavam bombando muito, mas que não eram tão conhecidos por aqui. E um dos primeiros artistas que ficaria muito conhecido dessa forma era José Gagliardi Jr., que ficaria famoso como Prini Lores. E tudo isso começou no início dos anos 60, quando ele era conhecido ainda apenas como Zezinho e já cantava em alguns grupos musicais como The Rebels e The Avalon, que não fizeram muito sucesso. Porém, eles cantavam em inglês, o que já era um grande diferencial para o que eles queriam. E foi vendo então essa capacidade do cantor que o presidente da gravadora RGA chamou ele para participar de um projeto, que era o de regravar na íntegra e igualzinho, sem praticamente mudar nada, imitando até mesmo as falas que eram ditas no meio dos shows, um disco ao vivo lançado pelo artista norte-americano de descendência mexicana, Trini Lopes, e que estava fazendo muito sucesso, principalmente com a sua versão da música La Bamba. Porém, a ideia original era de que ele não mostrasse o rosto, para que assim ninguém soubesse quem de fato estava cantando, mas utilizando um nome muito parecido com o do artista internacional, que era Prini Lores. Trini Lopes, Prini Lores, pegou? Parecidíssimo, né? E isso deu muito certo, afinal as músicas já tinham caído aí nas graças do povo de outros países, portanto tinha uma grande chance do mesmo acontecer por aqui. Mas tinha um problema, já que com todo o sucesso que ele vinha fazendo, o artista passou a ser convidado a participar de programas de rádio e televisão, o que seria ótimo para conseguir manter as músicas que ele estava lançando em alta. E foi nesse momento então que eles perceberam que eles não conseguiriam esconder a identidade dele, então passaram a divulgar o Prini Lores apenas como um intérprete do artista internacional, se comportando como uma espécie de sósia do Trini Lopes, e assim cantava suas músicas. I like to be in America. Okay, for me in America. E o mais interessante é que isso aí não mudou em absolutamente nada em seu sucesso, com ele conseguindo encher shows, a ser convidado em programas de televisão e rádio e se mantendo bastante relevante na música brasileira. Coisa que não parou somente na interpretação de músicas internacionais, já que agora ele passou a lançar também músicas feitas por ele e cantadas em português, mas sempre sendo conhecido como Prini Lores, que foi o nome que o consagrou. Você fingiu me querer, magoou meu coração. Com ele se mantendo e conseguindo fazer shows até pouco antes de sua morte, que aconteceu no ano de 2020. Mas não foi só com ele que isso aconteceu, já que a história de sucesso do Trini inspirou outras gravadoras a fazer o mesmo com outras pessoas. Foi já nos anos 70 que a cantora inglesa Didi Jackson começou a fazer sucesso mundial, principalmente com a música Automatic Lover, lançada por ela em 78 e que virou até mesmo trilha da novela Dancing Days aqui no Brasil. Porém, ela ainda era uma artista iniciante, essa era a primeira música dela que estava fazendo bastante sucesso. E nessa época ainda era bastante difícil artistas internacionais virem fazer shows aqui no Brasil. Ainda mais quando eles não estavam aí tão estabelecidos assim na cena, como era o caso da Didi Jackson. Mas essa música, até por conta da novela, estava muito em alta aqui no Brasil. E foi assim que o produtor e apresentador de televisão Carlos Imperial teve a ideia de chamar a dançarina Regina Shakti para performar essa música
música em programas de rádio e televisão, e assim conseguindo ganhar muita atenção do público e audiência. E essa foi outra estratégia que também deu muito certo, com a dançarina a partir daí passando a ganhar o mesmo nome da artista internacional, sendo a Didi Jackson brasileira, e fazendo muito sucesso, interpretando também outras músicas da cantora. Porém, foi pouco tempo depois, tentando aproveitar aí toda essa fama, que ela resolveu lançar um disco com músicas originais e usando o seu nome verdadeiro, né, o Regina Shakti. Porém, esse aí não conseguiu fazer muito sucesso. Afinal, as pessoas queriam mesmo saber da Didi Jackson. Mas essas situações dos clones brasileiros também não param nela, já que alguns anos depois da Didi Jackson ainda apareceu um outro grupo que fez muito sucesso e que estão ali meio que no meio termo entre os clones e os falsos gringos, coisa que eu ainda não expliquei o que é, né, mas daqui a pouco eu vou chegar lá. E eu tenho quase certeza que você conhece uma das músicas desse grupo que eu tô falando, que é a Comer Comer. Mas antes de continuar a história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, o último desses clones brasileiros que conseguiu também fazer muito sucesso, só que nesse caso um pouco mais pro final dos anos 70, foi o grupo Brazilian Gengis Khan, que não tinha esse nome quando surgiu não, viu? Se você quer sonhar, tente seu sonho realizar. Acontece que foi nesse mesmo momento aí que surgiu e começou a fazer muito sucesso no mundo inteiro a banda alemã Gengis Khan, que foi criada para participar do festival Eurovision e utilizava aí o nome do imperador mongol, mas usando aí uma grafia diferente do que o nome original dele, como vocês podem ver. E eles já conseguiram fazer muito sucesso com a música homônima do nome da banda. Aproveitando ali, né, o boom da música disco que estava muito em alta nessa época. Mas a banda bombou de verdade com a música Moscow, que muito provavelmente você conhece. Acontece que nesse momento aí, aqui no Brasil, foi criada então uma banda cover deles, novamente pela gravadora RGE, para aproveitar aí toda a fama que os alemães estavam tendo. Mas eles não estavam conseguindo ir muito pra frente não. Foi então que eles convidaram o bailarino argentino Jorge Danel para ajudar ali nos figurinos e na coreografia do grupo. Porém, o bailarino foi além, já que ele cortou os cabelos e assim apareceu vestido como aquele que seria o personagem principal dessa banda, que era o Gengis. E isso sim deu muito certo, com eles passando a se apresentar pelo Brasil inteiro cantando as músicas da banda alemã. E dessa vez a orientação para eles era: se passem por gringos, finjam que são a banda original. E assim era feito, com eles falando inglês nos lugares que apareciam e por aí vai. Porém, o argentino Jorge Danel já era conhecido em algumas regiões do Brasil por conta de suas performances como bailarino. E imaginava que essa história aí não se sustentaria, com ela acabando então certa vez quando eles foram se apresentar na cidade de Recife, já que lá reconheceram ele, sabia que ele era conhecido e foram entrevistá-lo em português. Com ele então respondendo na mesma língua, né? Não tinha mais como esconder. E foi então a partir daí que eles pararam de fingir ser gringos e passaram então a se chamar como Brazilian Gengis Khan. Assim como a lançar músicas em português, como por exemplo a Comer Comer, mas também uma série de outras. Come dessa fruta, João. Come que serás feliz. Come serás... E conseguindo se manter fazendo muito sucesso, mesmo com as músicas em português. Porém, infelizmente, foram poucos anos depois disso que dois dos integrantes do grupo faleceram, sem contar que o vocalista e líder, né, o Jorge Danel, sofreu um infarto. E assim a banda acabou se encerrando. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa. E como eu disse, no final eles acabaram sendo uma tentativa de serem falsos gringos, mas acabaram se estabelecendo
aparecendo como clone de uma banda internacional. Porém, outros artistas nessa mesma época conseguiram se manter como gringos mesmo sendo brasileiros. Pois é, foi também nos anos 70 que a música cantada em inglês começava a fazer cada vez mais sucesso por aqui. E nesse momento as gravadoras internacionais dominavam ainda mais o mercado brasileiro, o que fazia então com que a demanda por músicas cantadas em inglês aumentasse muito, principalmente as mais românticas para fazerem parte de trilhas de novela. E foi justamente por isso então que as gravadoras pequenas do Brasil começaram então a lançar uma série de artistas internacionais que não eram conhecidos até então, como o Dave McLean, Paul Denver, David Robinson, Joe Breeds, Maurice Albert, Mike Sullivan, Tony Stevens e Mark Davis. E se você prestou atenção nessa última foto que eu mostrei, você pode ter reparado que na verdade ele é o Fábio Júnior e não esse tal de Mark Davis, certo? Pois é, mas eles eram a mesma pessoa. A verdade é que antes dessa época aí já era comum que artistas brasileiros aparecessem cantando em inglês, mas com todos sabendo que eles eram brasileiros. Porém, nesse caso aí, a ideia das gravadoras era pegar artistas que sabiam compor e cantar em inglês e gravar os seus discos, mas utilizando nomes gringos inventados e fingindo que eles eram de outros países. Um exemplo disso é o Steve McLean, que tinha como nome verdadeiro o Hélio Costa Manso, e que ganhou esse nome inspirado no ator norte-americano Steve McQueen, por ele ser muito bonitão e chamar a atenção das pessoas. E ele foi descoberto pela gravadora porque ele já tinha conseguido fazer algum sucesso cantando junto com a banda Sunday, quando lançaram a música I Wanna Get Married. E foi justamente por verem ele cantando em inglês que decidiram colocá-lo nesse projeto. Já Dave McLean se tratava de José Carlos Gonzalez, que era o vocalista da banda The Buttons. E nesse caso foi a própria Globo que, querendo músicas internacionais para ser trilha de suas novelas, que pegou as músicas da banda, mudou o nome do vocalista para Dave McLean e colocou o The Buttons como uma espécie de banda de apoio dele. Outro cantor que conseguiu ficar bastante famoso nessa época foi o Carlos Alberto de Souza, quando alguns produtores pediram que ele gravasse a música Rain and Memories, composta por Mark Davis. Porém, quando o single foi lançado e ele viu a capa do disco, tava lá que o nome dele era Paul Denver. E o próprio Mark Davis, né, que foi quem compôs essa música aí, foi o falso gringo que mais ficou famoso aqui no Brasil, já que ele era o próprio Fábio Júnior. Claro que antes de ser conhecido dessa forma, né? Foi ainda em 71 que ele passou a gravar uma série de músicas em inglês, utilizando aí esse pseudônimo, assim como o Uncle Jack também, conseguindo fazer bastante sucesso com o hit Don't Let Me Cry, lançado em 73. Porém, a sua carreira como gringo não duraria muito tempo não, já que foi logo em 75, quando ele foi convidado a participar da novela Despedida de Casado da Globo, que ele já passou a utilizar o nome de Fábio Júnior e a cantar e gravar músicas em português. E como eles tiveram aí uma série de outros, como por exemplo o Albert Morris, que ganhou esse nome como uma espécie de tradução do seu nome em português, que era Alberto Maurício, com vários deles achando que eles de fato eram gringos e muita gente achando isso até hoje em dia, tá? Isso porque, conforme eu disse, eles de fato tinham que se passar como sendo pessoas de outros países, e quando chegavam nos lugares, então somente falavam em inglês. Na verdade, uma curiosidade é que nem todos falavam de fato aí a língua, chegando ao ponto de alguns deles ali, quando iam compor, pegar um dicionário e somente irem montando as frases prontas que combinassem com a métrica da letra. E quando eles eram convidados a ir em programas de rádio e televisão, eles chegavam, cantavam e iam embora, sem falar nada, nem em inglês e nem em português. Porém, foi já com o passar dos anos, né, e a chegada dos anos 80 e 90 que essa moda aí foi acabando, já que a partir desse momento passou já a ser muito mais comum
com o lançamento de músicas de artistas internacionais por aqui, assim como a vinda desses mesmos artistas para se apresentarem. O primeiro Rock in Rio, por exemplo, aconteceu em 85, né? Acabando então com essa demanda aí da criação de estrangeiros por aqui. Você conhecia toda essa história aí? Sabia que já tinha tido aí todos esses artistas, clones e falsos gringos no Brasil? Fala aqui pra gente. You wanna come back, you wanna come back to me. E pessoal, lembrando que isso aqui tudo é só um resumo dessa história aí, que durou aí quase uns 20 anos, né? E boa parte das informações aqui eu tirei da série documental Histórias Secretas do Pop Brasileiro, que é muito interessante, eu recomendo que vocês assistam se vocês quiserem, tá bom? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo eu ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essas histórias e o que você achou delas. Você gostaria que tivessem clones ou falsos gringos no Brasil até hoje? Aqui do Zé Trejano outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!